A paz do Senhor Jesus, galera. Papo teológico. Deus abençoa. Eu fiquei 2 semanas sem ter essa live, certo? Sem ter essa live. E hoje vamos falar de 3 tipos de sermões. 3 tipos de sermões. Vou apresentar para vocês. Aqui quem fala é o pastor Erivaldo, certo? E sou apresentador do Papo Teológico. Você é o nosso convidado especial, certo? Convide mais um, vamos aprender a palavra de Deus. Aprender a palavra de Deus. Vai ser muito forte, vai ser bênção para a sua vida. Se você realmente quer aprender a pregar, aprender coisas novas, vem para essa live na sexta-feira. Vai começar às 22h30, certo? E você é o nosso convidado especial. Quem estiver entrando, compartilha. Vamos aprender muita coisa. Eu creio que na próxima live eu estarei com quadro ensinando para vocês, certo? O foco, o jeito, a possibilidade de qual montar o sermão, o tipo de sermões. Às vezes a dificuldade de um pregador, de uma pregadora é muito grande. Então, estou aqui para ensinar vocês, certo? De uma forma extraordinária e poderosa, certo? E vocês são nosso convidado especial. Você chame mais um, mais dois, mais três. Vamos começar a aula. Pegue a sua caneta, pegue o seu lápis, pegue um pedaço de papel ou, certo, um caderno. Se você estiver com um caderno, seria ótimo, ótimo mesmo, para a gente começar a aula. A aula que eu coloquei aí, 3 tipos de sermões. Eu vou explicar para vocês os 3 tipos de sermões. O primeiro sermão, certo, que é o sermão expositivo. Sermão expositivo. Segundo sermão, o sermão textual, ok? Terceiro sermão, o sermão temático. Cada um deles é muito diferente. Cada um deles são algo diferente. O temático, o textual e o expositivo. Vamos começar por temático. O que é temático, pastor? Qual sermão temático? O sermão temático, ele é aquele cuja divisão das ideias é extraída de temas. Escute, quem quer aprender, entra nessa live. É uma live top. 3 tipos de sermões hermenêutica, certo? Chame mais um, a parte do Senhor Jesus. Quem estiver entrando, compartilhe. Vamos interagir essa aula. 3 tipos de sermões. O primeiro sermão que eu falando para vocês é um sermão temático. O sermão temático é aquele que se divide das ideias extraídas do tema. Pregador, pregadora tem que ter o tema. Se não estiver o tema, certo? Como é que você vai elaborar suas mensagens sem o tema? Por exemplo, eu vou lhe dar alguns exemplos aqui, ok? Mas aquele cuja informação ou estrutura, resultado da palavra ou ideia, ocultina no assunto. Por isso que é fundamental você ter o tema. E o tema é preciosidade. O tema, certo, é sempre bom. Por quê? Às vezes, certo, você vai pregar e você não tem um tema. Tem que ter o tema na sua mensagem. Tem que ter a possibilidade na sua mensagem. Tem que mostrar realmente, certo, se a mensagem ela está boa ou está ruim para o público. Por que eu falo isso para vocês? Porque às vezes o pregador e a pregadora, ela sem um tema, ela pode perder essa direção. Ela pode perder o foco. Por isso que é fundamental. Sempre é fundamental. Eu estou falando para vocês isso aqui, muito fundamental. O
O sermão temático, certo? É um tipo de sermão mais usado por ser mais fácil de visão e mais ser preparado, se preparar muito rápido, certo? E muitos apropriados para a evangelização, o ensinamento da doutrina da palavra de Deus, certo? O estudo bíblico, discussões de temas e éticas. É fundamental. A parte do Senhor Jesus. Irmãos, é uma live top, certo? Não perca. Uma vez usado o texto, não tem que usar-se, mas não se contém as ideias centrais. É fundamental, certo? Sempre tem as ideias também fundamentais. O que é que vai acontecer? E de mais logo, o sermão temático é mais prestativo e observação das ordens da harmonia em partes. E ou é a prioridade que está iniciando no púlpito. E eu vou te falar sobre essa gravidade aqui muito seríssimo. É mais apropriado para o iniciante. Às vezes o iniciante, certo? Ele quer ter algo prolongado, algo sobrenatural, terrível. E a gente observa muitos erros, muitos graves em pontos teológicos, que a gente fica bobíssimo, certo? Bobo demais. O que é que vai acontecer? Esse sermão aqui é onde que traz a possibilidade da facilidade. Aí escolha-se um tema e busque qualquer parede da Bíblia no texto que se apoie às ideias selecionadas. Eu vou te explicar como é o texto, certo? Temático. O texto temático, ele é dessa forma aqui. Aí você coloca assim: não pode nos esconder de Deus. Aí vai falar A, B, C, ou 1, 2 ou 3. Jó 34, 21. Seus olhos estão sobre o caminho dos homens. Esse é o tema é não podemos esconder de Deus. Aí vem primeiro, Jó, aí seus olhos estão sobre o vosso caminho dos homens. Aí vem segundo, 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7. Deus olha o coração. Então, ela se divide, ok? Para você ter ideia isso aqui. Primeira de Crônicas, segunda de Crônicas, capítulo 16, verso 9. Jeová completa para fortalecer. Jeová completa para fortalecer. Aí tem outro tema que eu vou revelar para você. As 4 ressurreição por Jesus. Aí você vai selecionar as 4. Quais são os tipos de ressurreição? A ressurreição da morte da viúva, certo? A ressurreição das 24 horas. A ressurreição entre os mortos. Aí vem a ressurreição depois de 4 dias. Aí a quarta, a ressurreição após os vários séculos. E você vai mostrar de acordo com os textos elaborados com esse assunto, a ressurreição por Cristo. Outro é contra o tema, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Por causa dos homens. Aí vai falar João 32, 11:32, verso 36. Por causa de uma cidade. Aí Lucas 19:28, 41. Aí vai falar aqui, por que Jesus chorou? Por causa do mundo. Mateus 26, verso 36 ao 38, Lucas 22, 44. Isso aqui é um sermão temático. Um sermão temático. O sermão temático, ele tem que trazer isso aqui, 3 pontos, certo? Se não trazer isso aqui, o seu sermão ele vai dar o equilíbrio. Por isso que ele é fácil, mas também bastante perigoso. Além de ser bastante perigoso, certo? Pregadores, eles não têm o contexto bíblico. Ela vai perder o foco, vai perder o quebra-cabeça, por isso que é na facilidade. E é bastante perigoso. Agora, o sermão, o segundo sermão que eu vou falar para vocês, o sermão textual, é aquele cujas divisões, ideias principais e tirada do texto bíblico, com as ideias secundárias que pode ser buscada em outros textos bíblicos, ok?
E vou te falar algo aqui, Rafael, já que você está aí forte aí aprendendo, este gênero, certo? De trabalhos dos púlpitos que ficha atenção nenhuma parte das escrituras, ok? Fundamento bíblico ajuda a ser ouvinte mais perto do coração da Bíblia. Obrigar o pregador a estudar constantemente a Bíblia. Se o pregador não estuda, certo? Ele não vai ter esse aqui que eu estou falando, ok? Conteúdo. Por isso que é fundamental. Pastor, qual livro que eu tenho que começar para meditar, estudar? Comece pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você vai dar de cara em Atos dos Apóstolos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem pregadores que têm dificuldade nos púlpitos e às vezes não sabe fazer um sermão e perde o foco, perde a cabeça, perde a noção. E quando perde isso aqui, perde tudo. Então o que é que vai acontecer aqui? E muitos priorizam para as pregações sistemáticas, convulsivas, de livros da Bíblia e textos isolados. Então o pregador, a pregadora tem que se preparar, não pegar um texto bíblico, uma história que não existe, é isolar o texto, certo? Isso é perigosíssimo. Eu acho muito isso um absurdo, uma pessoa fazer isso, certo? Eu acho muito isso absurdo e às vezes por falta de não ler, por falta de fazer o sermão, é decepcionado, é caluniado, fala que não prega mais, não tem mais jeito. Como é que você vai desenvolver o seu sermão se você não busca, você não estuda, você não faz nada? Então, o que acontece isso aqui? Esse sermão textual que estou falando, que é o segundo tópico, ele vai falar sobre isso. E geralmente usa, certo? Um dos 2 versos. O textual, ele usa 1 ou 2 versos. Como assim? Por exemplo, o textual. Selecione apenas o título. O que Deus espera do cristão. Miqueias 6, verso 8. Aí vai A. Que pratica a justiça. B. Que ama a beneficência. Beneficência. C. Que ande humildemente com o Senhor. Então, ela se divide A, B, C. Olha aqui o outro sermão aqui, top, bem top, certo? Posso para que Deus me ouve. Segunda de Crônicas 7, verso 14. Convenção, buscá-lo, humildade e oração. Fala lá, se meu povo que se chama pelo meu nome, orar, certo? Se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esses tipos de sermões tem que ser aplicada. 4 pontos. Outro ponto positivo de um sermão: segredos para vitórias. Filipenses 3, verso 13 e 14. Uma coisa eu faço, esqueça-me do que para trás fica. Isso é sermão, irmãos. Prossigo para o alvo, busco o prêmio em Jesus Cristo. Essas são sermão, certo? Um sermão textual. Sermões textuais. Esse é o famoso que todo mundo gosta, certo? Que é um texto expositivo. Esse texto aqui que eu vou falar é onde que muitos utilizam. Eu gosto muito do texto expositivo. Eu amo muito temático também, mas é muito perigoso. E o textual. Mas o que eu mais gosto de pregar no texto expositivo. Por que, pastor, se eu falar no texto expositivo? Você vai entender agora por quê. É aquele que se surge uma passagem bíblica com mais ou 2 ou 3 versículos, teoricamente, certo? Esses tipos de sermões refere do sermão textual, o principal pela extensão das passagens bíblicas, em que se baseia na prática. Ambos se sobrepõem à pregação de um sermão.
Isso aqui é forte, certo? Por isso que eu amo demais o texto expositivo. E, olha, para vocês terem ideia, é que se preocupa, certo? Em principal, a exegese ou a exposição do texto. E também completa um texto em frase ou a escrita, ok? E ocupa aqui, ó, a palavra-chave exposições, que dá uma ideia de explicar por diante de pensamentos bíblicos ou escritor bíblico que determina a sua existência, a pregação expositiva. Escute isso aqui. É muito forte que eu estou falando para vocês, certo? Muito forte mesmo. Vocês vão aprender isso aqui, na facilidade. Vão aprender isso aqui. Oh, Jesus, chega aqui. Deu uma caída aqui, mas voltou. Quem está me ouvindo aí, me dá um sinal. Quem está me ouvindo, me dá um sinal. Está me ouvindo, dá um sinal. Vou voltar. A pregação expositiva seria a forma mais existência da pregação e seguir a prática dos grandes, certo, pregadores do passado, como tanto Santo Agostinho, Lutero, Calvino, ok? A mensagem expositiva faz mais das escrituras contribuído para maior conhecimento bíblico, certo? Maior conhecimento bíblico, interesses, certo? Interesse na Bíblia e não assunto nisso que honra as escrituras. Alimentos os ouvintes. Isso aqui é fundamental, irmãos. O texto expositivo, certo? Você pega um texto e você prega ele, e às vezes você foge do contexto bíblico, não pode. O texto expositivo é de acordo com aquele texto. Sabe que muitos erros de pregadores, mal interpretados, pessoas que ela não conhece o grego, não conhece o hebraico, isso dificulta muito o pregador, você sabia? Isso acontece diariamente. A parte do Senhor Jesus, varão, que Deus abençoa. Irmãos, eu tenho um canal, certo, no YouTube, dando aula de teologia grátis. Se vocês quiserem participar, tem o meu canal no YouTube, certo? Eu dou aula também nas segundas-feiras no meu Instagram, tá conhecido lá PR Erivaldo Soares. Todas as segundas e toda sexta-feira eu vou estar aqui dando essa belíssima aula. Escute só, é isso aqui que eu estou falando para vocês. Muitos pregadores fogem do texto e do contexto bíblico. E no final a sua mensagem ela não sai no sul, no oeste, no sudeste, no centro-oeste. Então, ela voa rápido. O que é que vai acontecer esses assuntos aqui? É um assunto que se o pregador tivesse interesse, ele aprendia. Olha aqui, nos 4 evangelhos, quase todos são parágrafos. Contém materiais para um sermão expositivo. Hernandes de Hernópolis, ele traz essas mensagens expositivas. Eu vou trazer um livro para vocês aqui do evangelho. Rapidinho. Cadê? Vou pegar aqui para vocês verem. Certo? Aqui, Hernandes de Hernópolis. Hernandes, ele é um pregador, certo? Que fala sobre sermão expositivo. Esse cara é uma fera, certo? Eu gosto muito dele. Que não se pode ser difícil de se preparar. Especialmente as parábolas se prestem a avisar, pois todos que elas evitam, imaginações, inspirações, operando com fatos das vidas, certo? Pregadores, eu dou muito conselho. Pregador, eu dou bastante conselho. Evite de falar né, ok, tá bom, corta isso, evita isso, porque as pessoas, eles querem ouvir a palavra.
O ouvinte está com fome. Tenta se alimentar através da palavra de Deus. Não leve história de carochinha. Pregue a Bíblia. Fale da Bíblia. Não se misture com um texto isolado que não tem nada a ver. Fale de Jesus. Pregue falando sobre Deus. Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Hoje em dia é um erro em cima dos púlpitos por falta de leitura bíblica. Há muito erro, tanto temático, tanto expositivo, tanto também no textual, certo, que nós falamos. A aula é para bater, estou batendo de acordo com a palavra, certo? Então, vou te ensinar como é que faz o sermão expositivo. Primeiro, sempre tem que ter o tema. A importância do cristão para o mundo. Sois o sal da terra. Versículo 13. Você pega, estuda, traz a hermenêutica e a exegese, certo? Aí vós sois a luz do mundo. Mesmo contexto, mesma Bíblia. C. Resplandecer as vossas luzes em boas obras. Você vai falar sobre isso aqui. Sabe qual é o erro de muita gente hoje? É porque não lê mais, não buscam mais o conhecimento. E pensa que o conhecimento é o Espírito Santo que dá. Nem tudo é o Espírito Santo. Se você não investir em material, nem tudo é o Espírito Santo. Por isso que eu guardo os comentários PDF, que é fundamental. Aí, segundo sermão, certo? Atos gigantescos em direção a Cristo. Marcos 10, 46 a 52. Assentado junto do caminho. Ato de humildade. Certo? Ato de humildade. Segundo, começar a clamar. Ato de coragem. Aí, terceiro, levantar-se. Ato de fé. Segundo, o último, para impactar o inferno, seguir a Jesus, ato de perseverança, ok? Eu vou encerrar aqui, mas a aula tá muito top, e eu vou falar só esse último sermão para a gente encerrar a live, certo? Quanto um jovem vai à igreja? Isaías 6, do 1 ao 8, tem ampla visão de Deus, reconheceu seus pecados, certo? Sentença a necessidade da purificação, alistar-se para o serviço. Aqui, esse é um sermão expositivo, só no texto, não sai para nenhum texto aqui, é só no texto. Gente, quem gostou dessa live, compartilhe, certo? Se vocês quiserem entrar no meu Instagram, toda segunda-feira também eu dou aula no meu Instagram. Coloque aí PR Erivaldo Soares Oficial. Você vai ver logo. Então, no YouTube está assim, Papo Teológico, certo? Pastor Erivaldo Soares. Se você quiser ir lá, ver, verificar, vai ser benção demais. Eu conto com você. Gente, que Deus venha abençoar cada um de vocês. E na próxima sexta, se Deus permitir, eu estarei dando novamente essa aula. Galera, estou indo lá. Fui. Tchau, tchau.